Sistema de refinanciamento de dívidas de Criciúma já rendeu mais de 6 milhões aos cofres do município e você vai ver também. Atacarejos faturam com marcas próprias devido à alta da inflação e à pesquisa das famílias. Setor industrial demonstra otimismo com a economia para os próximos meses. Governo federal altera as regras para a entrada de viajantes no Brasil devido à Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, dia 14 de setembro de 2022, quarta-feira, tempo firme, com previsão de mudanças para todo o estado. Com a inflação em alta, os preços dos alimentos em elevação, as famílias brasileiras estão tentando equilibrar o orçamento na hora de ir ao supermercado, principalmente. Uma alternativa que os consumidores têm feito com recorrência são a troca das marcas e também as marcas próprias e as compras em atacarejos. Dados da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização mostram que a média de itens e o ticket médio de marcas próprias chegam a ser 120% maior em comparação com as marcas tradicionais. Entre janeiro de 2019 e o primeiro mês deste ano, o gasto dos brasileiros com esse tipo de produto cresceu mais de 22%. Um dos motivos é o preço menor. De acordo com a entidade, itens de marca própria custam até 30% menos do que as bandeiras tradicionais. Um exemplo disso é o leite, que tem sido um dos protagonistas da inflação. Um levantamento da Horus, empresa de inteligência de mercado, mostra que em fevereiro o leite de marca própria era em média 15% mais barato do que o de marcas tradicionais. Em junho, último dado disponível, a diferença caiu um pouco, mas seguia até 10% mais barato. O consumidor que trocar a cesta básica com produtos tradicionais por aqueles de marca própria deve economizar cerca de 25% a 30%. Ainda conforme a pesquisa, entre janeiro e junho deste ano, o açúcar de marca própria custou 6,6% menos do que os tradicionais. O arroz branco sai 9,7% mais barato. E o feijão preto, 4,1%. O setor industrial demonstrou otimismo com a economia para os próximos meses. A confiança da indústria melhorou pelo segundo mês seguido. O índice de confiança do empresário industrial subiu 3 pontos e alcançou o nível mais elevado desde agosto do ano passado. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, esse é o segundo mês seguido de melhora da confiança do setor. Ficou em 62,8 pontos no mês. O resultado acima da linha divisória de 50 pontos demonstra que a indústria segue confiante. O índice de condições atuais avançou 4,2 pontos e ficou em 58,4 pontos em setembro. O índice de expectativas também subiu, uma alta de 2,4 pontos e demonstra otimismo ainda mais forte da indústria para os próximos 6 meses. Foram ouvidas cerca de 1.500 empresas entre os dias 1º e 8 de setembro. O governo federal alterou as regras para a entrada de viajantes no Brasil por causa da pandemia da Covid-19. Com essa mudança, os viajantes podem optar por apresentarem o comprovante de vacinação ou teste negativo para a entrada no Brasil, incluindo os não vacinados. Com as médias de mortes por Covid caindo, o governo federal decidiu flexibilizar as regras sanitárias para a entrada de viajantes no Brasil, adotadas por conta da pandemia. Agora, os turistas podem optar por apresentar o comprovante de vacinação ou um teste negativo para a entrada no país. A portaria foi assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça, da Saúde e da Infraestrutura e segue a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Antes era exigida a apresentação de comprovante impresso ou eletrônico do esquema de vacinação completo, emitido pelo menos 14 dias antes do embarque. Agora, com as novas regras, os viajantes podem também apresentar o comprovante de realização de teste para Covid com resultado negativo ou não detectável, do tipo de teste antígeno ou laboratorial, realizado um dia antes do embarque.
As novas regras já estão em vigor. Segundo a Anvisa, a medida simplifica os controles hoje existentes, pois possibilita que qualquer viajante possa cumprir alguns dos requisitos necessários. Segundo a Anvisa, a medida simplifica os controles hoje existentes, pois possibilita que qualquer viajante possa cumprir alguns dos requisitos necessários. A seguir, medida provisória que amplia o rol de empresas beneficiadas com linha de crédito do programa Recomeça Santa Catarina é aprovada. Os alimentos primordiais para a alimentação do brasileiro tem sido destaque nas exportações. Em agosto, a venda para o exterior foi 134% maior. Segundo dados do Ministério da Economia, compilados pela Associação Brasileira de Indústria do Arroz, as exportações brasileiras do cereal somaram 268 mil toneladas em agosto, com receita de quase 84 milhões de dólares. Em relação ao mesmo período do ano passado, a receita foi 141% maior. De janeiro a agosto, os embarques do cereal somaram mais de 1 milhão de toneladas, cerca de 345 milhões de dólares. O mês de agosto também foi de elevação nas importações brasileiras de arroz. Segundo a entidade, foram 102 mil toneladas base casca, com alta de 27,5% na comparação com o mesmo mês de 2021. Essas compras custaram 31 milhões de dólares, o que representou um aumento de 16%. No ano, as importações chegaram a 1 milhão de toneladas, com queda de 24% em relação ao mesmo período entre janeiro e agosto de 2021. Em termos financeiros, essas compras somaram 310 milhões de dólares em 2022, ante 469 milhões em 2021. Nos campos de milho do Brasil, os agricultores estão encerrando a colheita anual, que vai atingir um nível recorde. O aumento da superfície, as condições climáticas geralmente favoráveis e o aumento da produtividade permitiram que o Brasil dobrasse as vendas para o exterior. A produção vai aumentar 30% este ano e vai atingir um total de 113 milhões de toneladas, impulsionada por uma segunda safra igualmente histórica, com 86 milhões de toneladas de milho produzidas. O Brasil deve exportar 40 milhões de toneladas do cereal em 2022, em comparação às 20 milhões no ano passado. Atingida por uma forte estiagem, a China acelerou as negociações com o Brasil e, em maio, assinou um acordo para abrir o mercado ao milho brasileiro. A Europa também vai comprar um pouco mais do cereal brasileiro do que a média, especialmente Espanha, Holanda e Portugal. Iniciado no começo da década de 1980, o milho safrinha, semeado como a segunda safra depois da soja, ultrapassou a safra de verão há uma década e, desde então, se consolidou como a principal cultura, com cerca de 75% do total da produção deste ano. O Brasil também teve a segunda melhor safra de soja neste ano e ainda tem soja nos armazéns, o que obriga os produtores a deixar milho estocado ao ar livre. E o mercado vai ficando mais otimista com a aproximação do final do ano. A Copa do Mundo, a Black Friday e o Natal devem injetar mais de 20 bilhões de reais na economia nacional. No final do ano, além do Natal e da Black Friday, as datas que tradicionalmente movimentam a economia, também acontece este ano a Copa do Mundo em novembro. E a estimativa da Associação Brasileira do Varejo é que essas datas comemorativas devam aumentar as vendas em 12% na comparação com o primeiro semestre. A previsão é que, com esses eventos, mais de 20 bilhões de reais sejam injetados na economia. A proximidade entre o início da Copa do Mundo e a Black Friday, que acontece no dia 25 de novembro, somente 5 dias após o evento esportivo começar, deve impulsionar ainda mais as vendas.
Os bens duráveis, vestuários, maquiagens, alimentação, bares e restaurantes devem ser os mais impactados pelos acontecimentos esporádicos, que acontecem próximos a datas importantes para o comércio em 2022. A redução dos preços dos combustíveis, o aumento da empregabilidade e a queda da inflação são outros fatores que também podem ajudar nesse movimento no fim do ano e alavancar ainda mais as vendas. E foi aprovada em plenário da Alesc a medida provisória 254/2022, que amplia o rol de empresas beneficiadas com linha de crédito no programa Recomeça SC. Agora, as empresas que estiverem em municípios que decretarem situação de emergência podem se beneficiar da linha de crédito. A Assembleia Legislativa aprovou em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que amplia o rol de empresas a serem beneficiadas com linha de crédito dentro do programa Recomeça SC. Antes, este programa tinha como objetivo a recuperação de empreendimentos atingidos por catástrofes climáticas ou desastres naturais. Para isso, a empresa deveria estar localizada em um município que decretou estado de calamidade pública. Agora, com a aprovação deste projeto, as empresas que precisam de reconstrução, localizadas em municípios em estado de emergência, também serão beneficiadas com linhas de crédito. O texto da medida provisória enviada pelo Poder Executivo sofreu uma alteração no Parlamento. Foi incluída a emenda que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingida por pragas e doenças. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a admissibilidade da medida provisória enviada pelo governo do estado, que reduz as alíquotas do ICMS cobrado em Santa Catarina sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. A alíquota do imposto sobre esses itens cai de 25% para 17%. Como o Poder Judiciário entendeu que não deve haver cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, a mesma medida provisória acaba com a incidência do ICMS sobre esses serviços e sobre os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. A matéria também revoga os pontos da lei do ICMS referente à incidência de alíquota de 25% sobre operações com energia elétrica e prestações de serviço de comunicação. A medida provisória retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. E esse ano já são mais de 10% de aumento de empresas que aderiram ao trabalho híbrido, ou seja, um pouco na empresa, um pouco em casa. O novo levantamento feito por uma empresa de consultoria e tecnologia mostrou que em 2022, cerca de 56% das empresas no Brasil adotaram um modelo híbrido de trabalho, um crescimento de 10% se comparado com o ano de 2021. De acordo com a pesquisa, a maioria das pessoas buscam por trabalhos que se alinhem às suas preferências pessoais. Por isso, o modelo híbrido se sobressai. 81% dos entrevistados disseram que trabalhar neste formato aumentou a sua capacidade de adaptação a mudanças. Já 58% afirmaram que trabalhar dessa forma contribui para um aumento da produtividade. A pesquisa também mostrou que a colaboração vem ganhando força dentro das empresas. 90% dos entrevistados disseram que sua capacidade de colaborar aumentou. Segundo o estudo, essa percepção coletiva de colaboração só é possível porque as pessoas se sentem, de forma individual, cada vez mais aptas a ajudar. E isso pode ser um fator para superar os desafios do trabalho. Mesmo com diversos benefícios, o estudo mostrou que o modelo híbrido de trabalho pode impactar na forma como o profissional se relaciona com seus companheiros de trabalho. 46% dos entrevistados disseram que sentem dificuldades de construir vínculos com novos membros da equipe quando se encontram presencialmente. Além disso, separar as atividades pessoais e profissionais também pode ser um problema para o trabalhador que atua com o modelo híbrido. Cerca de 23% dos participantes informaram que sentem dificuldades na hora de equilibrar os dois lados. A seguir, Criciúma segue com um programa de refinanciamento de dívidas.
Cada vez mais cientistas vão estudando a relação da qualidade do ar com o câncer de pulmão. As partículas presentes no ar poluído por fumaça de fábrica, escapamentos de carros, causam inflamação nos pulmões. Essa ação é responsável por ativar os genes cancerígenos presentes que estavam adormecidos no metabolismo humano. A nova descoberta foi feita por pesquisadores do Reino Unido e divulgada no último final de semana em uma convenção em Paris. O câncer de pulmão causa pelo menos 300 mil mortes por ano em todo o mundo. Segundo os pesquisadores, o estudo mudou a forma de enxergar o desenvolvimento do câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, já que a poluição do ar desperta células nos pulmões e aumenta o risco de tumores serem formados. Os cientistas analisaram dados sobre a exposição aos poluentes e câncer de pulmão em 400 mil pessoas no Reino Unido, em Taiwan e na Coreia do Sul, além de realizarem experimentos de laboratório com camundongos, células e tecidos humanos. Essas descobertas podem ser aplicadas a outros tipos de câncer que são associados à poluição do ar, como tumores de garganta e boca. Agora os cientistas investirão em campanhas de conscientização para que as pessoas diminuam a poluição com medidas simples, como fazer revisões constantes em seu próprio veículo para ver se está poluindo o meio ambiente e fiscalizar fábricas e empresas que soltem gases que causem dano à saúde. Criciúma continua com o seu sistema de renegociação de dívidas em aberto. O Refis já garantiu mais de 6 milhões aos cofres do município em pagamento de dívidas. Para você que ainda não acertou suas dívidas anteriores aqui com o município de Criciúma relacionado ao IPTU, o Refis ainda está com possibilidade para você fazer essa renegociação. Sobre isso eu vou falar com o secretário da Fazenda, o Celito Cardoso. Celito, vocês deram uma oportunidade extra que até o mês de agosto tinha uma variação de até 80% de desconto nos juros e nas multas. Agora cai um pouquinho esse desconto, mas o Refis continua. Continua até o dia 30 de novembro, conforme o projeto apresentado anteriormente. 80%, como tu falou, de desconto, juros e multas até 31 de agosto. E agora até 30 de novembro, com 50% de redução nos juros e multas. E o pessoal aproveitou para colocar a casa em ordem em agosto e esse desconto a mais? Com certeza, nós estamos até bastante satisfeitos com, nós fizemos até agora quase 6 milhões e meio de negociação e ainda temos uma expectativa de chegar a 8, talvez 9 milhões até 30 de novembro. E essa negociação, Celito, foi de pagamentos à vista ou parcelado ainda dentro dos moldes aí do Refis? Então, o que negociou com desconto maior já foi liquidado, porque o prazo era à vista, né? E quem optar pelo segundo prazo com desconto menor é em até 12 vezes. E é comum as pessoas optarem pelo prazo limite. E o pessoal, né, tá vindo e é um processo bem rápido até, não demora muito para fazer essa negociação. Super rápido. Todo o pessoal nosso ali da área tributária e fiscalização está treinado para isso, recebe o contribuinte e é coisa de minutos ele já sai com a negociação fechada e em dia com o fisco municipal. Em falar em fisco, tem mais uma taxa que já está chegando por aí, que é a taxa da coleta de lixo. Tem gente que mora em condomínio, divide no condomínio, mas tem gente que gosta de pagá-la antecipadamente fora do IPTU. Já tem essa possibilidade, já está aberta? Não, ainda não temos essa possibilidade. Nós temos duas formas de cobrança da taxa de lixo. Ou ela está na Casan, que daí é pago em 12 vezes, né, que eu acho uma opção muito sadia assim, para a questão do fluxo de caixa familiar. Paga de acordo, tu imagina assim, tu divide R$100 em 12 vezes, fica bem mais suave. Ou paga de acordo com a opção que fizer no IPTU. Se tu optou por pagar o IPTU à vista, pagou a taxa de lixo à vista. Se optou por pagar o IPTU parcelado, paga também a taxa de lixo parcelado. Para quem quer pagar a taxa de lixo à vista e mora em condomínio, aí sim tem que pedir a antecipação aqui na prefeitura. Isso, daí tem que vir aqui fazer essa opção e negociar direto aqui conosco, porque a gente tem que baixar daquele condomínio onde ela está vinculada.
Celito, nessa questão ainda da renegociação, o município esperava arrecadar quanto, né, desse montante que você falou, de mais de 6 milhões, de quanto que era o total de renegociações esperadas? Então, nós lançamos esse refis com uma expectativa de 5 milhões. Estamos bem satisfeitos porque já foi superada essa meta e vai ainda superar até 30 de novembro num índice ainda maior. E só para te falar também um pouquinho sobre a taxa de lixo, o lançamento da taxa de lixo total aqui do município de Criciúma em 2022 foi de aproximadamente 26 milhões. Metade disso já está no cofre. E é o pessoal que já vai pagando parcelado e esse dinheiro vai entrando no decorrer do ano, é isso? Perfeitamente, vai entrando conforme ele optou pelo pagamento do IPTU ou direto na Casan, que é o maior volume de cobrança nosso hoje. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, se você ainda está querendo renegociar a dívida, não deixa aí que vire uma bola de neve, venha, aproveite essa renegociação do refis, até porque você paga, deixa parceladinho. E lembrando, né, se não pagar um boleto da renegociação, a dívida volta toda lá para o seu começo. Então, se organize, coloque a vida em ordem, porque se você está com o IPTU em ordem, aí você pode fazer depois renegociação da sua casa, enfim, obras, conseguir financiamento. Então, é uma questão de saúde financeira familiar também. Voltamos ao estúdio. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também para vídeos e a nossa programação ao vivo. Siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.